A gente vai começar agora uma jornada de um século para entender e, finalmente, controlar uma das forças mais fundamentais na natureza. Essa é a história de como uma faísca, que no começo era puro mistério, se transformou na energia que mudaria o mundo para sempre: a eletricidade. Imagina só a cena. A gente está em Londres, em 1808. Num salão lotado, o cientista Humphrey Davy pega 2 bastões de carbono, conecta na maior bateria que já existiu até então e cria uma luz contínua, ofuscante, algo que ninguém nunca tinha visto. Mas para entender como a gente chegou nesse momento espetacular, a gente precisa voltar no tempo, uns 100 anos, lá para o comecinho, quando a eletricidade era praticamente mágica. Sabe, tudo isso começou não com um grande plano, mas com pura curiosidade. Numa época em que a ciência e o divino ainda andavam meio misturados, a eletricidade era quase um fantasma. Uma força invisível, totalmente imprevisível e que, francamente, ninguém entendia direito. Lá na Royal Society de Londres, um cara chamado Francis Hauksbee montou um verdadeiro show. Ele pegou uma esfera de vidro, tirou quase todo o ar de dentro e botou ela para girar bem rápido. Aí, no salão escuro, ele encostou a mão no globo e uma luz azulada, meio fantasmagórica, começou a dançar na ponta dos dedos dele. A reação do pessoal foi uma mistura de fascínio e um certo medo. Era como se tivesse algo vivo ali dentro. Naquela época, criar um fenômeno desses era visto como um mero mortal se metendo onde não devia, nos assuntos de Deus. Era uma coisa que beirava a heresia, mas que, sem saber, deu pontapé inicial para uma revolução elétrica. Bom, aquele espetáculo do Hauksbee fez todo mundo começar a fazer as primeiras perguntas científicas. Eletricidade não era mais só um truque de mágica. O desafio agora era outro. Como essa força se move? E mais importante, será que dá para capturar e guardar isso? E a resposta veio de um jeito bem inesperado. Um tintureiro de seda chamado Stephen Gray fez um experimento que ficou famoso. Ele basicamente pendurou um menino órfão no ar usando cordas de seda que ele já sabia que não conduziam à faísca. Aí, quando ele aplicou eletricidade estática no corpo do garoto, pequenas folhas de ouro que estavam perto começaram a pular na direção dos dedos dele. Estava provado, a força elétrica viajava através do corpo humano. E foi aí que a ficha caiu para o Gray. Ele percebeu algo fundamental. A eletricidade se movia pelo corpo do menino, mas era bloqueada pelas cordas de seda. Ele foi o primeiro a dividir as coisas em 2 grupos. Os condutores, como o corpo humano e metais, que deixam a eletricidade passar, e os isolantes, como a seda, que bloqueiam a passagem. É o mesmo princípio que a gente usa até hoje para isolar os cabos de alta tensão. Ok, a eletricidade podia se mover, mas ela sumia num piscar de olhos. O próximo passo era conseguir armazenar essa força. Lá na Holanda, o professor Musschenbroek teve uma ideia bem literal. Ué, se isso flui como água, quem sabe eu não consigo engarrafar? Ele tentou passar a carga para uma garrafa com água, mas nada, não acontecia nada. Até que um dia, por puro acidente, ele estava segurando a garrafa com uma mão enquanto aplicava a carga e, sem querer, tocou no topo com a outra. O choque foi tão violento que quase jogou ele no chão. Ele sobreviveu, mas fez questão de dizer que não repetiria a experiência nem por todo o reino da França. Tinha nascido a garrafa de Leyden, o primeiro aparelho capaz de guardar uma carga elétrica de verdade. A garrafa de Leyden virou a nova sensação na Europa. Todo mundo queria ver. Só que tinha um problema. Ninguém fazia a menor ideia de como aquilo funcionava. E a resposta, olha que curioso, não veio de um laboratório europeu. Veio lá das colônias americanas, de um dos seus cidadãos mais famosos. Benjamin Franklin era um cara do iluminismo até o osso. Para ele, a ciência era o caminho para acabar com a ignorância. E ele lançou uma ideia que, na época, era radical. E se os relâmpagos, aquela fúria dos deuses, não fossem nada mais que eletricidade, só que numa escala gigantesca? Um experimento que ele propôs, feito na França em 1752, provou que ele estava certo. A ira divina tinha sido, de certa forma, domada pela ciência. Franklin usou essa mesma lógica para resolver o mistério da garrafa de Leyden. Ele, que entendia de negócios, usou uma analogia perfeita. Eletricidade é como um livro-caixa. Um corpo pode ter um excesso de carga, que ele chamou de positivo, ou uma falta, um déficit, que ele chamou de negativo. E a natureza sempre quer equilibrar as contas. A garrafa funcionava porque acumulava cargas opostas do lado de dentro e do lado de fora, com o vidro no meio, isolando tudo. O choque acontecia quando alguém conectava os 2 lados e fechava as contas de uma vez só. Agora nossa história viaja para a Itália.
É lá que a busca para entender a relação entre a eletricidade e a própria vida vai gerar uma rivalidade intelectual feroz e uma das maiores invenções de todos os tempos. Luigi Galvani era um anatomista e ele tinha uma convicção forte. Para ele, a eletricidade era a força da vida, um fluido especial que saía do cérebro e movia os músculos. E nos seus experimentos, ele mostrou que uma faísca elétrica fazia a perna de um sapo, mesmo morto, se contrair. Para ele, essa era a prova definitiva da tal eletricidade animal. Mas nem todo mundo comprou essa ideia. Em outra cidade italiana, Pavia, um cientista rival não estava nada convencido. O nome dele era Alessandro Volta. Um cara do iluminismo também, arrogante, carismático, que achava essa ideia de eletricidade animal pura superstição. Para ele, a eletricidade vinha de fora, e o sapo era só um medidor muito sensível, não a fonte da energia. Então, a grande questão era essa. O impulso vinha de dentro do animal, de uma força vital, como Galvani acreditava, ou era causado pela eletricidade comum, gerada pelo contato entre os diferentes metais que eles usavam no experimento, como Volta desconfiava? A resposta para essa pergunta ia mudar tudo. Essa rivalidade toda acabou empurrando o Volta a provar que ele estava certo. E no processo, ele não só ganhou a discussão, como também deu de presente para a humanidade uma ferramenta que ia definir a era moderna. Para provar que a eletricidade vinha dos metais e não do bicho, Volta decidiu construir o que ele chamou de peixe elétrico artificial. Ele pegou um disco de cobre e um disco de zinco. No meio deles, colocou um pedaço de pano encharcado em ácido, e aí ele começou a empilhar essa combinação, uma em cima da outra. Cada nova camada aumentava a potência. E o resultado disso foi, nossa, revolucionário. A pilha do Volta não produziu uma faísca de uma vez só, um choque momentâneo como a garrafa de Leyden. Não. Ela gerava um fluxo constante, contínuo e controlável de eletricidade. Pela primeira vez na história, a humanidade tinha nas mãos não só um choque, mas uma corrente elétrica. Essa invenção, que foi a primeira bateria química da história, deu a vitória no debate por Volta. E mais importante, tirou a eletricidade da prateleira de curiosidades de laboratório e a transformou numa fonte de energia útil. E foi exatamente essa corrente contínua que permitiu que o Humphrey Davy, lá no comecinho da nossa história, criasse aquele arco de luz incrível. Só que essa nova tecnologia trouxe junto uma pergunta bem perturbadora. Experimentos da época, tipo os do sobrinho do Galvani, que usava correntes elétricas para fazer cadáveres se contorcerem, inspiraram uma jovem escritora chamada Mary Shelley. A questão que o famoso livro dela, Frankenstein, levantou, continua ecoando até hoje, né? Se a eletricidade pode imitar a vida, será que ela pode recriá-la? E mais importante, quais são os limites da nossa ambição científica?